Shalom, shalom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Restaurando a Visão e vamos seguindo aí falando a respeito do estudo da Escritura. No vídeo anterior vocês viram que eu deixei ali no final um trecho de um material baseado no Yud, que é esse material aí que tem trazido à tona a linguagem proto-sinaítica, o hebraico antigo, e vocês viram ali que tem algo a mais no sentido da palavra Bereshit, que não é somente no princípio, como é comum ser traduzido, né? Como a palavra Bereshit, como no princípio. É bem comum isso. Mas aí a gente viu ali que na linguagem proto-sinaítica, do hebraico antigo, existe um sentido além, existem mais coisas que a gente pode enxergar ali nesse texto. Se você não viu o vídeo anterior, volta lá no canal agora, no vídeo número 11, assiste ele para você entender o contexto do que eu vou estar trazendo agora. Os vídeos aqui no canal, né, eu sempre estou procurando fazer em sequência, vocês vão ver ali que tem os vídeos numerados. Só tem apenas 2 vídeos aqui que são individuais, né? Que é o primeiro vídeo do canal, que é uma palestra que eu dei sobre aprendizagem, um material ali muito bom para vocês verem, e também a live que eu fiz com o irmão Lincoln do canal Caminho Israelita, que vocês também podem conferir lá, né? Sobre uma heresia em especial aí que infelizmente tem sido propagada nos nossos dias, a semente da serpente. Mas continuando com o assunto, vocês vão ver lá nesse vídeo anterior o quanto o proto-sinaítico ele vai trazer para nós um entendimento melhor daquilo que a Escritura diz. Porque antigamente a forma de comunicação era daquele jeito ali, né? Como vocês viram naqueles símbolos, e as pessoas elas olhavam para aqueles símbolos e elas já conseguiam visualizar o que estava sendo dito. Diferente de hoje, que hoje nós lemos algo, né? Nós lemos ali palavras e aí nós podemos ter compreensões diferentes. Eu quero dar aqui um pequeno exemplo disso. Quando a gente fala sobre o termo revolução, por exemplo. Muitas pessoas usam esse termo como algo positivo, como algo inovador, algo que nunca foi feito antes. Então é uma coisa revolucionária. Mas muitas pessoas vão trazer esse termo de forma negativa, falando sobre modernidades que estão quebrando princípios, coisas que são inovadoras sim, mas no sentido que podem trazer destruição, que podem trazer conflitos. Então, quando nós olhamos para uma palavra só, nós obtemos dela sentidos diferentes. Então a leitura ela precisa ser feita com de uma forma mais trabalhosa. A gente precisa analisar o contexto daquilo que foi escrito. Precisamos também tentar entender a mente do autor que está trazendo aquilo. Então nós temos que fazer esse trabalho, esse esforço. Não adianta a gente ler algo sem fazer esse trabalho, sem fazer esse esforço. Nós precisamos fazer isso para entender bem. E na linguagem proto-sinaítica já é um esforço diferente. O esforço está em entender o significado do símbolo, que é um significado, digamos que mundial, que é um significado que qualquer ser humano ali naquela época via aquilo e conseguia entender. E a partir disso as pessoas então visualizavam o sentido, né? Diferente de hoje que nós temos que ler e fazer esse esforço, esse trabalho para entender aquilo que o autor quis dizer. Então é importante que a gente faça esse exercício no nosso estudo da Escritura, porque a gente vai ver ali palavras que têm conceitos diferentes para muita gente. E quando a escritura passa por tradução, isso também acontece. A gente vai ver que muitas vezes o tradutor não consegue trazer uma palavra que realmente vai expressar o sentido daquilo que está na escritura. Por isso que a gente não pode confiar nas traduções em português.
Nós precisamos ir a fundo, ver os manuscritos mais antigos, ver essa linguagem proto-sinaítica, o que ela está querendo dizer, para que a gente possa entender de verdade aquilo que a Escritura está querendo nos comunicar, está querendo trazer para nós. Eu quero dar um outro exemplo aqui, com relação à palavra em hebraico Kehilá. O que essa palavra expressa no hebraico? Ela expressa o quê? O conjunto de pessoas, pessoas que estão vivendo juntas, pessoas que estão ali compartilhando coisas, que vivem nesse contexto mais familiar. Isso é uma Kehilá. Aí, quando isso é traduzido para o grego, quando o termo Kehilá é traduzido para o grego, o que os gregos colocam ali? O termo eclésia. E o que é o termo eclésia? Já é algo diferente de Kehilá. Eclésia é o quê? É um termo que significa que pessoas estão saindo de suas casas para se encontrar, para se reunir em um local específico, num anfiteatro, numa praça, para discutir ideias, para falar sobre pensamentos, para filosofar. Então, são termos diferentes. Enquanto o termo em hebraico aponta para uma vida comunitária, de moradia, o termo eclésia aponta para um evento específico que as pessoas vão lá se encontrar e vão se reunir. Então isso é só um pequeno exemplo, diante de vários exemplos que eu poderia trazer para vocês, e de repente é até legal fazer vídeos, falando sobre isso também futuramente, sobre esses conceitos, mas eu quero aqui lançar essa ideia para vocês, esse pensamento para vocês, porque o propósito deste canal é restaurar a visão, é nós voltarmos ao princípio de tudo, para realmente poder entender o que a Escritura diz, para nós podermos entender a vontade do nosso Pai, do nosso Criador, e ter uma vida de relacionamento com Ele cada vez mais profunda. Tá certo, pessoal? Então essa é a minha intenção ao trazer esse tipo de conteúdo. E eu quero aqui continuar falando com vocês sobre o estudo da Escritura, e hoje eu quero trazer questões práticas que nós podemos aplicar no nosso dia a dia para a gente ter um estudo mais saudável, sempre buscando o sentido das coisas. Então, primeiro, nos vídeos anteriores eu falei sobre a importância da oração, e eu falei sobre a importância de nós fazermos orações assim que a gente acorda, como a primeira atividade do nosso dia, para que a gente comece o dia ali conectado com o Pai, conectado com o Criador, buscando essa vida de intimidade com Ele. E por que não colocar também o estudo da Escritura como uma primeira atividade no nosso dia? Sei que hoje nós vivemos uma vida corrida, muitas pessoas ocupadas, trabalho, até mesmo ocupado com atividades dentro de casa, mas eu vejo sim que é importante a gente ter esse tempo separado só para isso. Não deixar como, sobrou um tempinho aqui, então eu vou ler a Escritura, eu vou estudar a Escritura agora. É importante nós termos uma disciplina, e nessa disciplina, essa atividade vai se tornando um hábito, e aí vai se tornando algo que a gente vai até começar a sentir falta quando não pratica. Então é interessante a gente fazer disso um hábito, para que seja algo que não falte no nosso dia a dia. Então, separe esse tempo para ler a Escritura, para estudar a Escritura pela manhã. É o melhor momento para você fazer isso, porque você está ali acordando, seu cérebro está ali fazendo as conexões com o seu dia. E o quão maravilhoso é a gente fazer isso pela manhã, porque aí a gente sai para o trabalho, começa a fazer as atividades no lar, já com aquela noção do nosso sentido, do nosso verdadeiro propósito de vida, que é sempre conhecer o Criador. É o que o apóstolo João escreve no Evangelho, que a vida eterna é essa, conhecer cada vez mais o Criador. E nós somos feitos para isso, e nós não podemos perder o sentido da nossa existência. Então, se alimentar pela manhã da palavra, da Escritura, é muito bom, porque é um alimento espiritual. Então a gente vai ali, separa esse tempo, encontra um local que seja confortável, sempre bom isso, você
ver aí um local na sua casa onde você não vai incomodar ninguém também, né? Ver um lugar assim que você faça isso sentado, né? De preferência que você tenha uma mesa para você também colocar ali abrir ali a escritura. E interessante também que você tenha um caderninho de anotações, onde você vai anotar ali aquilo que você entendeu, coisas interessantes que brilharam aos seus olhos enquanto você está lendo. Então, tenham com vocês também um caderninho de anotações. Então, por isso que é legal você ter esse tempo ali onde você vai estar sentado, né, uma escrivaninha, uma mesa, para você estar fazendo anotações. É muito importante que a gente faça anotações, porque fazendo as anotações é um meio que a gente tem de fazer com que aquilo que a gente está enxergando no texto seja melhor gravado na nossa mente. E aí, na oração, nós vamos fazendo o processo para que isso caia no nosso coração e para que isso se torne prática na nossa vida, né? Que o ensino da Escritura traga para nós mudanças, coisas práticas na nossa vida, não somente um conhecimento que a gente pode passar para outros, mas algo que vai mudando a gente de dentro para fora. Outra coisa importante, ore ao Pai, ore ao Criador, para que Ele esteja presente com você nesse momento. É importante nós convidarmos o Criador para esse momento, porque Ele é o autor da Escritura. É Ele quem vai fazer a gente entender o verdadeiro sentido do que está escrito ali. Então nós temos duas ferramentas, né? Duas armas poderosas ao nosso favor. Nós temos aí materiais para a gente poder estudar a Escritura e entender realmente o que ela está querendo dizer. E nós temos a melhor ferramenta de todas, que é o nosso Pai presente enquanto nós estamos lendo a Escritura. E por que isso é tão importante? Porque muitas pessoas hoje estão lendo a Escritura e elas não estão tendo paz. Isso está acontecendo. E por que isso acontece? Porque essas pessoas elas ficam presas à literalidade do texto em português. Então, elas começam a colocar peso sobre si, elas começam a não ficar tranquilas diante de um texto, começam a ficar com a mente cheia de dúvidas, começam a ficar até mesmo desesperadas. Por quê? Porque elas olham para o texto somente, né, para essa literalidade do texto em português e não conseguem ter uma compreensão real daquilo que está escrito, daquilo que está dizendo, daquilo que está sendo comunicado. E aí começa a acontecer o que a gente viu, o próprio Messias combatendo nos dias em que ele esteve aqui na Terra presente. A questão do legalismo. Isso mesmo, legalismo. As pessoas começam a levar ao pé da letra muitas coisas do texto em português, né, que muitas vezes não é aquilo que está dizendo, e aí elas começam a aplicar isso na vida delas e fica sendo algo pesado, algo ruim, algo que não está trazendo edificação para elas, algo que não está alimentando bem elas. Eu vejo isso acontecendo muito em meio aos irmãos que estão estudando a Torá, em meio aos irmãos que estão buscando a restauração. E isso é terrível, isso é muito ruim, porque tem tirado as pessoas do foco e tem impedido das pessoas de conhecerem o Criador como Ele é. Então é importante demais isso, nós buscarmos a compreensão exata do que o texto está querendo dizer, não levarmos totalmente em conta essa tradução que está em nossas mãos em português e muito mais do que isso, nós estarmos sempre em oração enquanto nós estamos lendo a Escritura, porque o autor dela, o nosso Pai, o Criador de todas as coisas, saibam vocês, Ele é o mais interessado em fazer com que a gente entenda a sua palavra, fazer com que a gente entenda a Escritura, aquilo que realmente ela está querendo trazer para nós. E saiba disso, até mesmo na correção, a Escritura traz edificação. Porque na correção, de acordo com a Escritura, você não vai ficar desesperado, você não vai ficar doido, preocupado, não vai trazer problemas para você. Até mesmo uma correção, né, uma palavra mesmo, né, que o Criador traz ali, né, como Hebreus fala, né, que divide a alma do espírito.
até mesmo esse tipo de palavra ela vai trazer paz para você. E ela vai trazer arrependimento, vai trazer mudança para a sua vida. Não vai deixar você pensando que vai ser condenado, que você vai direto para o inferno, não. Porque o Criador, Ele quer nos corrigir, porque Ele nos ama. E a correção dEle vai nos trazer benefícios, não vai jamais trazer malefícios. Então, saiba disso. Se você hoje está assistindo esse vídeo aqui e é uma pessoa que lê a Escritura e não fica em paz com isso, saiba que você está recebendo coisas erradas, está recebendo entendimentos errados. Por favor, se coloque em oração diante do Pai. Ele é o mais interessado em trazer revelação para você, em trazer o entendimento correto para você, para que você tenha uma vida onde você vai ter uma mudança, onde vai haver arrependimento e onde você vai começar a ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo dele. E a partir daí vai começar a ter uma vida diferente, uma vida mais edificante diante do Criador, porque Ele está aí para se revelar a nós, para se apresentar a nós e para trazer correção para os nossos pecados, para trazer perdão para os nossos pecados e fazer com que a gente viva uma vida diferente. E esse princípio que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente pode observar ele na Torá. Para quem tem uma ideia da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, vocês vão ver que primeiro vem o livro de Gênesis, onde está contando o quê? Está contando a história de relacionamentos que o Criador teve com muitas pessoas. E aí a gente vê que nesse momento, a princípio, pelo menos é o que a gente tem ideia e tem um certo conceito até hoje, não existia ali uma palavra totalmente escrita. Os homens sim escreviam coisas que eles recebiam do Criador, mas a gente não tinha ali um livro escrito e que as pessoas consideravam como sagrado e que aquilo estava ali contido naquele livro toda a vontade do Criador. Na época de Gênesis isso não existia ainda. A Bíblia só passa a ser escrita a partir do livro na época ali do livro de Êxodo, Levítico, que é Moisés que vai escrevendo a Escritura. Mas antes disso, o que existia? Pessoas ali que buscavam o Criador, se relacionavam com Ele através de uma vida de oração. Então, não é à toa que o Criador traz os princípios de Gênesis primeiramente para nós, onde Ele está mostrando ali, batendo sempre nessa tecla, se relacionem comigo, eu sou o Criador de vocês, eu quero estar com vocês, eu criei vocês para ter um relacionamento. Então, no livro de Gênesis, é isso que a gente vai ver. Posteriormente, no livro de Êxodo, a gente vai ver o Criador abençoando o seu povo, libertando o seu povo e renovando as instruções que ele já havia passado, a sua vontade, e aí isso vai ser escrito num livro. Moisés vai começar a registrar essas coisas e vai escrever essas coisas, para que as futuras gerações não esquecessem aquilo que o Criador deixou, aquilo que o Criador transmitiu. Então, a Bíblia ela tem a sua importância, sim, com certeza. Ela trouxe à tona questões lá do passado que o Criador deixou para nós. Porém, a palavra escrita, nós temos essa dificuldade de compreensão, como eu falei inicialmente, porque nós temos aí, nós não temos os rolos originais. Nós não temos toda a perfeição do texto, porque nós não temos rolos originais. Mas nós temos essa questão a ser resolvida, porque quando nós lemos algo, como eu citei lá, o exemplo da palavra revolução, nós podemos olhar para uma palavra e vermos até 2 sentidos ou 3 sentidos nela. Então, antes da gente começar a mergulhar na palavra escrita, é importante que nós tenhamos essa comunhão, essa intimidade, essa busca pelo Criador. Porque quando a gente vai ler o texto, aí a gente vai entender o sentido.
a gente vai ficar em paz. A gente não vai ficar desesperado ao ler uma passagem, um texto e dizer, nossa, né, que terrível isso aqui que o Criador fez. Porque a gente vai começar a ter uma vida de intimidade com Ele e não vai cair nesse legalismo, que infelizmente eu vejo hoje muitas pessoas caindo. Né? Pessoas que ficam desesperadas porque não conseguem fazer algo ou nunca fizeram algo na vida que está ali na Escritura. Esse não é o propósito criador, não é nos levar para o legalismo. Por isso que ali no livro de Gênesis ele bate nessa tecla o tempo todo, sobre ter uma relação com Ele. E depois, né, a gente vai ver ali em Êxodo, Levítico, principalmente Levítico, né, os mandamentos, as instruções sendo registradas, sendo escritas, sendo organizadas, mas tudo isso no sentido de trazer a vontade do Criador para que o povo viva uma vida abençoada, para que o povo viva uma vida diferente, separada dos conceitos malignos, dos conceitos desse mundo. Só que é isso, a gente tem uma grande dificuldade com a palavra escrita, por causa disso, porque nós não temos os originais, nós temos textos mal traduzidos, nós temos textos adulterados, né, que foram adulterados mesmo, de forma proposital. Então nós temos toda essa dificuldade que nós precisamos pesquisar, analisar para encontrar a verdade, mas muito mais que isso, novamente eu bato nessa tecla, busquem essa intimidade com o Criador, que o Criador sempre enfatizou ali no primeiro livro de todos, que é o livro de Gênesis. Porque aí você vai olhar para o texto e você vai entender o verdadeiro sentido dele. Vai entender o que de fato o Criador está trazendo ali. E eu quero até fazer uma breve citação aqui, e eu sei que vai ser algo polêmico, né? E quero que vocês deixem a opinião de vocês nos comentários, mas tem um texto na Escritura que diz assim, está lá no livro de Êxodo, eu não lembro agora, desculpem, eu acabei não vendo a localização desse texto, mas eu vou deixar aí na descrição, até porque me veio agora, né, em mente esse texto, eu não lembro a localização, mas eu vou deixar aí na descrição para vocês. Um texto que está lá no livro de Êxodo que diz assim, para não acender fogo no sábado. Muita gente leva essa literalidade do texto português tão a sério que às vezes nem cozinha no sábado, que às vezes nem come nada no sábado, né, que fica em jejum no sábado. Sendo que o verdadeiro sentido ali desse texto é o quê? Não acendam a ira de vocês no sábado. Não fiquem bravos, não fiquem nervosos, porque o sábado é um dia de descanso. Então, esse é só um pequeno exemplo do que está acontecendo em meio à restauração, em meio às pessoas que estão estudando a Torá. Elas acabam colocando esse legalismo no texto por causa de levar em conta somente a literalidade do português. E aí a pessoa, né, acaba não tendo um sábado agradável, porque muitas vezes ela deixa até de comer por causa disso. Entende? Então, por isso que é importante a gente ter o Criador nessa busca pelo entendimento correto da Escritura. Porque Ele é o mais interessado em nos levar a entender a Sua palavra, a entender aquilo que Ele realmente deixou, aquilo que Ele realmente quis dizer. E Ele não é legalista, e Ele também não é libertino, né? Porque nós temos também situações contrárias, onde as pessoas acabam vindo com essa mensagem de que o Criador ama tudo, ama todos de qualquer maneira, e aí a pessoa vive uma vida de pecado e ela não sai dessa vida de pecado, e aí para ela tá tudo ok, né? Ela acaba se tornando o centro de tudo. Ela tira o Criador do centro e ela mesma se torna o centro de tudo. Então o Criador tem que atender os desejos dela, o Criador tem que fazer tudo conforme a vontade dela, né? Esse é o lado contrário, é o lado da libertinagem, que infelizmente também tem crescido muito nos nossos dias, por causa de um entendimento errado da Escritura, por causa de uma visão errada, principalmente por causa de uma visão ocidentalizada da Escritura. E
Como eu falei no vídeo anterior e volto a falar, a escritura foi escrita num contexto israelita, num contexto oriental. Por isso é tão importante a gente entender isso para de fato conhecer o Criador e ter uma vida de verdadeira comunhão e intimidade com Ele. Então a Escritura é para isso, é para nos aproximarmos mais dele, é para nos achegarmos mais, é para a gente conhecer Ele melhor e não para encontrar desculpas para fazer certas coisas ou, como no caso, deixar de fazer certas coisas também. Ela é um livro, não um livro de regras, não é um livro teológico para debates, mas é um livro que conta essa história de Ahavá, de amor, entre o Criador e os seres humanos. Então, que a sua leitura diária da Escritura seja algo edificante para vocês. E tenham isso em mente, tenham essa disciplina de ler a Escritura todos os dias, porque ela é um alimento muito importante para nós. Não podemos ficar sem a leitura da Escritura. Tá certo, pessoal? Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento, algo para dizer contra o que eu falei, deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí para ajudar aí para que o canal seja divulgado para mais pessoas. E se você achou edificante, compartilha esse vídeo aí com as pessoas que você conhece para que outras vidas sejam edificadas também.